Você conhece a AIDS e quando ela foi reconhecida? Esse é o AIDcast, o podcast que vai te trazer todas as respostas em relação a essa patologia. Que todo mundo conhece, mas nem todos possuem a real concepção desse assunto. Olá galera, bem-vindo ao AIDcast. Eu sou a Milena Bernardo, graduanda de Biomedicina na Uniswan e apresentadora desse podcast. Aqui eu tô com a Letícia Cristine. Oi, boa tarde. Com o Matheus Avelar. Fala, galera. Com a Lidiane Muniz. Oi, pessoal. E o nosso biomédico especialista, o Vitor Soares. Fala, galera. Boa tarde. Todos, exceto o Vitor, também graduandos em Biomedicina na Uniswan. Hoje estamos aqui para explicar tudo sobre essa síndrome, né, essa patologia, que ainda é considerado, infelizmente, é considerado um tabu muito grande na sociedade em geral. Nesse podcast passaremos informações de quando ela foi reconhecida, de fatos científicos, né, como ela é diagnosticada, como ela é tratada e entre muitas outras informações que é muito importante para você aí do outro lado ter essa concepção e esse entendimento desse assunto. São muitas informações mesmo, né? Então vamos lá. A síndrome da imunodeficiência, adquirida conhecida popularmente como AIDS, é uma doença que ocorreu um contágio muito grande e desde a década de 80, cerca de 32 milhões de pessoas foram contagiadas e acabaram morrendo por conta dessa doença. E 75 milhões de pessoas já foram infectadas, entre elas mulheres, crianças e homens. Até 2004, o impacto do HIV era grande. Em países da África, como a África do Sul, tinham taxas de prevalência de 25%, ou seja, um quarto da população vivia com HIV. Nossa, são taxas de fatos, assim, bem altas, né? Mas isso não era uma exclusividade de países mais pobres, tá? Países considerados ricos, né, como Estados Unidos e países da Europa Ocidental, durante os primeiros 5 anos de epidemia, as taxas de mortalidade chegavam a 80%. E isso desencadeou nas pessoas uma visão distorcida da síndrome, né? E com isso também foi criado um estigma muito grande das pessoas que desenvolviam, que se contaminavam com HIV e, decorrente disso, desenvolvia AIDS. Inclusive, entre as nações de alta renda, os Estados Unidos foi um dos países mais afetados. Sim, inclusive, muitas pessoas usam esse termo, que HIV é o nome do vírus e AIDS é o nome da síndrome causada pelo HIV. Perfeito. E fazendo um adendo também, quando a Milena falou a respeito do estigma causado pelas pessoas que possuem a síndrome, né? As pessoas erram muito até o termo, não só da doença, como das pessoas portadoras da doença. Porque a gente tem um termo vulgar aí que as pessoas falam de pessoas aidéticas, que é super preconceituoso, né? Sim, com certeza. E como o Matheus falou, são coisas diferentes, a AIDS e o HIV. A AIDS é a manifestação do vírus e ele foi descoberto lá em 83, que ele foi isolado das pessoas que tinham AIDS, porque ele foi descoberto depois dele ter afetado muita gente, né? Então primeiro pegaram as pessoas que já tinham essa manifestação do vírus e aí descobriram que esse era o agente etiológico. E aí passaram 3 anos, em 86, descobriram outro agente muito próximo do HIV-1, no caso. E aí teve um comitê nesse mesmo ano, e falaram, tá, vamos nomear esse daqui de HIV-1 e esse aqui outro de HIV-2. Nomearam assim porque eles são muito próximos mesmo, a forma que eles invadem o hospedeiro, os sintomas, é tudo muito parecido, então eles resolveram botar esses nomes próximos. E significa vírus da imunodeficiência humana. E é também muito triste a gente pensar que, como ela é uma doença meio que nova, né? Que muitas pessoas tiveram que morrer para poder o vírus ser identificado e desenvolver, né? Medicamentos que pudessem tratar o bastante tarde, né? Se parar pra ver. Porque nós temos grandes vozes da música brasileira, por exemplo, como Cazuza, que se foi por causa dessa doença, né? Dessa síndrome, e que desnecessário, né? Demorou para o desenvolvimento. E além de demorar, acho que falta incentivar o pessoal a saber mais, sabe? Ainda é um tabu, gente. Sim, porque é tabu, as pessoas não sabem o que é isso e só descobrem quando não tem mais jeito, né? Às vezes quando bate na sua porta, né? Porque a gente também tem sempre aquela coisa de só acontece com o vizinho, só acontece com o meu amigo, nunca vem pra mim, mas até que a hora que a conta chega, né? Sim. E de uma forma mais científica falando,
o HIV é um retrovírus com genoma RNA, que são chamados de sintomáticos e não otogênicos. E eles necessitam, para se multiplicar, de uma enzima que é chamada de transcriptase reversa. Essa enzima vai fazer a transcrição do RNA do vírus em uma cópia do DNA, que ele vai conseguir então se fundir ao genoma do hospedeiro. Eu já ouvi falar que o vírus ele é um vírus envelopado, mas o que isso significa, Vitor? Bom, os vírus envelopados, eles, como o nome diz, vão ter um envelope, que é como se fosse uma proteção extra que no ponto de vista do vírus é super benigno, porque eles vão ficar mais protegidos. E aí os vírus envelopados, mais especificamente nesse caso, ele vai se fundir com um receptor de membrana e aí eles vão acabar se anulando. E aí o núcleo capsídeo, que é onde fica tudo que é importante para o vírus, é jogado dentro da célula. Entendi. Algumas vezes estudando sobre o assunto, eu também vi que o envelope é composto por glicoproteínas transmembrana de superfície, né? Perfeito. Exatamente, Milena. E assim como os outros retrovírus, o HIV, ele tem um capsídeo viral, que é composto principalmente pela proteína P24. As proteínas P7 e P9, elas formam um núcleo capsídeo viral que é associado a 2 moléculas de fita. E também se sabe que uma vasta família de retrovírus são encontradas de tipo 1 e 2, são encontrados em primatas na África. Isso aí, Matheus, exatamente. E tem uns estudos que vão apontar para a África e mais especificamente ainda para uma síndrome que vai afetar os chimpanzés de lá. E aí, essa síndrome chamada Síndrome da Imunodeficiência Símia tem 98% de similaridade com HIV-1, ou seja, ele é muito parecido com HIV-1. E ele também é capaz de infectar os seres humanos? Não, ele vai afetar só os macacos de lá, entendeu? Por isso que é símio vem de macaco. Entendi. E aí as pessoas conseguem especular e ter, assim, Palpite, né? É um palpite, Sendo né? palpitada de que pode ter vindo de lá. deles, a origem, né? Porque é do muito patógeno. próximo, 98% é muita coisa, entendeu? Nossa, é muito interessante, né? É curioso saber de onde os patógenos saem, digamos assim. E uma pergunta, como é que ocorre a disseminação desse patógeno? De fato, Letícia, e respondendo a pergunta, né, sua pergunta, e o Vitor, nosso especialista, me corrija se eu estiver errada, o vírus é transmitido via secreções, quando você tem contato com secreções, como sangue, esperma, secreções vaginais, leite, até mesmo leite materno. E sendo assim, pode ocorrer a transmissão com relações sexuais desprotegidas, com pessoas que já são detectadas sendo soropositivas e até que muitas vezes existem as pessoas, né, pelo tempo da fase assintomática que ela fica, que já é soropositivo, porém ainda não foi diagnosticado. E também pode ser com objetos perfurocortantes, como compartilhamento de agulhas, alicates, se você for numa manicure e não fizer a esterilização correta do equipamento. Ninguém leva alicate para manicure. Isso é uma Pois coisa A que maioria das ninguém pessoas faz. que fazem ruim e não sabem que sabem, precisa ter um E às vezes você próprio vai no lugar e você não sabe se a pessoa esterilizou aquilo, não confia, Se não... parar para analisar, raramente tem manicure que tem um esterilizador no Tem uma salão. estufa. Com Não certeza. tem, não tem. É muito Raramente. raro de encontrar. Porque na verdade a esterilização tem que ser naquele forno de pastel, né? Sim, E ninguém sim, tem ninguém aquilo, tem. tem que ser colocado dentro de uma bandeja própria Sim. que vai indicar se houve a morte dos micro-organismos ou Isso não, vem né? até mesmo de lixa, né? Que você pode parar para ver que elas reutilizam em vários clientes. Em várias clientes, que são Sim, algo e que é uma coisa descartável, descartável. Exatamente. E também é transmitido por mãe soropositiva, pode transmitir para o bebê durante a gestação, na hora do parto e até mesmo na amamentação, porque é transmitido via leite materno. Bom, você pediu para eu te corrigir se eu estivesse errado, mas você não está. E a contaminação, logo após acontecer, o HIV vai direto para a célula de defesa, porque ele vai ter tropismo pelos linfócitos TCD4 e eles vão ter justamente esse receptor de membrana que eu falei agora há pouco, e eles vão invadir as células, vão futuramente mudar o DNA e vão obrigar as células
a produzirem proteínas virais e assim se proliferar, até que a célula não aguente mais e que aí vem a AIDS, né? Que é a manifestação do vírus. Sim, a célula entra em exaustão, né? Perfeito. Sim. E em relação aos sintomas, em conhecimento geral, a gente sabe que os sintomas, a AIDS, ela provoca uma deficiência imune muito intensa, né? Sim. Então, a partir disso, quais são os sintomas desenvolvidos? Então, Milena, essa doença possui duas fases, começando com a fase aguda, que nela ocorre o período de incubação, e o tempo de exposição no vírus até o surgimento dos primeiros sinais. O tempo do HIV é de 3 a 6 semanas na fase inicial, que ocorre a replicação. Ocorre a replicação, a intensa carga viral só aumenta, assim como o risco de transmissão. A contagem da célula de CD4 pode chegar a menos de 200 células por mililitros, que no caso é pelo sangue, que em adultos saudáveis esse valor pode variar entre 800 a 1.200 unidades. Entendi. E essa fase é acompanhada de vários sintomas, né? Que podem incluir febre, sudorese, dor de cabeça, a pessoa pode ter perda do apetite, devido à perda do apetite a pessoa também sofre um emagrecimento muito drástico. É muito comum, né? A gente nunca sabe o que Sim, realmente exatamente. é e nunca liga isso ao HIV. E também pode causar depressão na pessoa. A pessoa também vai ter sintomas gastrointestinais, como náusea, vômitos, entre outros sintomas aí que são bem comuns até. Então, pelo que você está dizendo, Lidiane, se compara parece muito com uma virose comum, uma gripe, e aí a gente não dá a devida importância que se deve dar, acaba se automedicando, porque é algo que passa sozinho, né, relativamente, só que aí, quando a gente vai ver, pode ser AIDS, né? Então, no estágio muito avançado, quando vai acabar vendo. Ninguém nunca para pra pensar que, ai meu Deus, eu posso estar com um Não, HIV a pessoa no nunca corpo. imagina, principalmente por serem sintomas muito comuns. E Então, pelo tempo, né? a gente acha que, como a Milena falou, às vezes a gente acha que são doenças que só vão chegar a pessoas próximas a gente, mas nunca nós, né? Sim. Então é um diagnóstico que pode ser evitado com antecedência, né? Pode ser tratado assim que descoberto, mas a gente acaba deixando passar batido. Por isso que é importante se prevenir, né? Exatamente. E às vezes acho que também a gente não tem equipes médicas preparadas para receber, né? Também porque às vezes nós vamos com sintomas corriqueiros, a gente procura uma emergência, procura uma UPA, ou quem tem um plano de saúde procura um hospital, e eles falam virose. E tu fica com essa virose. E aí quando você vai ver, já tomou uma proporção indevida, né? Eu acho que isso deve ser um teste feito com frequência, sabia? Com certeza. Sim. E depois dessa fase aguda vai ter a fase de latência, e o organismo vai levar de 30 a 60 dias para começar a produzir os anticorpos anti-HIV. E vai ser justamente nesse período, nesse espaço de tempo, que se você fizer o teste não vai alegar nada, entendeu? E depois disso os níveis de TCD4 vão subir um pouquinho, vão subir consideravelmente na verdade, só que geralmente não chegam aos níveis de como era antes do vírus entrar no corpo. Porque vai acontecer isso, né, do organismo conseguir lidar, aí vão subir mais a carga viral e aí o organismo vai conseguir lidar, e aí fica nessa luta do organismo contra o vírus. E esse período é chamado de assintomático. O HIV causa inflamação em todo o organismo e o tratamento reduz muito o processo de inflamatório, que Ele segue acontecendo, né? Mesmo com a carga viral indetectável, né? sim, exatamente isso. Matheus, você falou de carga viral indetectável, né? Mas como conseguimos fazer essa detecção? Como conseguimos diagnosticar um paciente sendo soropositivo, no caso portando o vírus da AIDS? Bom, no Brasil, para acontecer o diagnóstico, são feitos exames laboratoriais ou testes rápidos através de coleta de sangue, que o SUS disponibiliza os testes gratuitamente na rede pública. Vitor, posso te fazer uma pergunta? Pode, deve. Então, você pode explicar a gente melhor sobre os testes que podem ser feitos? Bom, no geral são 4 testes, 2 são mais utilizados e 2 não tanto no dia a dia. E são eles a detecção de antígenos e a amplificação do genoma.
O SUS e as outras instituições não usam tanto esses, e eles vão usar mais o ELISA, que vai ser usado como teste rápido, que o pessoal vai lá, faz rapidinho e tal, é o ELISA, e caso seja necessário, eles vão fazer a cultura viral. Mas o mais usado é o ELISA mesmo, como teste rápido. Entendi. Que bom que aqui no Brasil nós temos esse recurso, né? A gente tem onde recorrer, ter acesso a tantos tratamentos, exames de forma gratuita, graças ao SUS. E assim a gente consegue frisar, né, a importância que é ter o SUS tão presente aqui com a gente, que não nós somos privilegiados de certa forma, Sim, que não com são certeza. todos os países que possuem esse sistema. Bom, depois do diagnóstico, o próximo passo é o tratamento, né? E como é que ocorre esse tratamento, Lidiane? Então, é muito bom você ter frisado a importância do SUS, porque o SUS oferece esse tratamento gratuitamente, né? Então, muitas pessoas que, por mais que não tenham condição, conseguem se tratar. E aqui no Brasil, o SUS oferece esse medicamento, e são medicamentos antirretrovirais, que eles são combinados com medicações que vão combater essas co-infecções causadas pelo vírus HIV. E o medicamento antirretroviral, ele vai atuar impedindo a multiplicação do vírus no organismo, que enfraquece o sistema imunológico da pessoa que está sendo atingida por ele. Exatamente. E as duas principais substâncias utilizadas são a lamivudina e o delagravir sódico. E aí existem classes de antirretrovirais e cada classe vai atuar de uma forma, bloqueando alguma coisa, enfim. E aí os pacientes que têm a síndrome geralmente fazem a combinação para aumentar a eficácia, porque se uma classe funcionando é bom, duas melhor ainda, para ter certeza de que não vai se multiplicar. E aí as pessoas, por exemplo, tomam um inibidor de transcriptase reversa com um inibidor de protease, que são duas enzimas super importantes. Uma vez que essas duas enzimas são bloqueadas, não dá para ele se multiplicar. E aí, não se multiplicando, fica tudo certo. Entendi. Inclusive, a International Light Society, em 2009, recomendou o início da terapêutica antirretroviral, quando o nível de células imunitárias do CD4, vamos lá, células imunitárias do CD4 desce abaixo de 350 por mililitros de sangue. Falando um pouquinho sobre o tratamento, ele faz com que o vírus não se multiplique de forma descontrolada. Assim, a imunidade não é tão comprometida, sendo assim a pessoa tem... A pessoa pode seguir a vida, né? Sem Sim, pode problemas seguir a vida causados normalmente. pelo HIV, né? Porque geralmente não é a AIDS que mata, o problema é que a Que a AIDS AIDS gera, né? ela Ela causa no Ela indivíduo. está suscetível a infecções oportunistas, compromete né? E o qualquer coisa que o ela organismo. sofrer, o organismo não vai ser Essa capaz de diferença defender que ela. ninguém sabe. Sim. pedindo multiplicação. Exato, porque se você tá com o seu sistema imune ok, não vai ter o menor problema, entendeu? As pessoas vão poder seguir a vida normalmente. Sim. E as formas de prevenção? De como que a gente consegue não transmitir, quem já tem, quem não tem, não contrair, como é que acontece? A gente sabe que são formas consideradas simples, né? Mas é sempre bom frisar essas situações, é sempre bom reforçar o que a gente escuta sempre, né? E como é que isso acontece, Lidiane? Como é que a gente pode se prevenir? Então, como você falou, são medidas consideradas simples, né? Se prevenir durante a relação sexual para poder não contrair a doença dessa forma. E também a pessoa sempre fazer um acompanhamento no posto, né, perto de casa, caso ela tenha algum indício da doença ou tenha algum sinal de alerta que ela possa estar apresentando. E também pessoas que são usuárias de drogas injetáveis, evitar esse compartilhamento de seringa, né? Porque isso também é uma das principais causas. Né? Eu acho que até as pessoas que não estão com suspeita, mas que se relacionam com Tem uma vida sexualmente ativa, né? Passam pelo menos De 6 meses, Sim. só para ter certeza. Né? Até porque também uma das taxas mais altas que a gente ouve falar, assim, em posto de saúde principalmente, são de pessoas que têm só um parceiro, mas o parceiro acaba traindo a pessoa e a pessoa acaba contraindo a Isso doença e às vezes nem sabe. E termina virando um caso de família. Exatamente. No postinho. Inclusive, galera, em dezembro é o mês de conscientização da AIDS. Ah, maneiro. Bem É o legal. dezembro vermelho, né? Sim.
É, A galera. gente não sabe. A galera não tem muita desculpa, né, pra gente não se prevenir, não usar os preservativos, tudo direitinho, fazer os exames, tentar pelo menos de 6 em 6 meses, né? Sim. O SUS, eles oferecem esse teste gratuitamente, então vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos, que isso é muito raro. E não só o teste, né? O SUS também fornece Preservativo, preservativo. sim, os remédios, tá? Pro tratamento, Preservativo claro. Sim, você fornece preservativo feminino, masculino, Anticoncepcional. Sim, antes, vamos pensar, falando de prevenção, né? Foram de fato muitas informações passadas aqui hoje, né? E no meu, no seu, no nosso IDcast, o objetivo desse podcast é justamente levar o máximo de informação possível para o máximo de pessoas possíveis, com a mais clareza, que a gente consiga de forma simples, sem complicação, para que qualquer pessoa de fato consiga entender o que a gente vem falando aqui, principalmente essas medidas profiláticas, né? De como ela surgiu, que também é muito interessante a gente saber o histórico disso tudo. Com certeza. Espero que a gente tenha conseguido atingir, né, o ideal, que era passar a informação para as pessoas que não têm esse contato. Exatamente. Exato. E é muito importante, né? E eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje e frisar que, de fato, é muito importante tudo isso, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é levar informação para o pessoal de forma simples e objetiva. Sim, exatamente. E muito obrigada, eu que agradeço, Vitor, por você disponibilizar o seu tempo. Obrigada, estudante, Diane, Matheus, Letícia. Obrigada por vocês fornecerem o seu tempo para estar aqui, passando, né, informação, combatendo, disseminando a desinformação, que ela sim é perigosa, né? Com certeza. Nada é tão perigoso quanto a desinformação, quanto a proliferação de desinformação. Exatamente. Né? Assim a gente consegue combater todo o preconceito que é envolto a esse assunto, né? Todo o estigma que é envolvido nisso. Então, muito obrigada a você, telespectador e ouvinte, por também tirar o seu tempo para vir aqui nos ouvir. Muito obrigada. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, com seu vizinho, com seu amigo. Por favor. Prolifere essa informação e não desinformação. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, 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 galera.